A paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um dos irmãos, cada um dos que estão ouvindo. Vou fazer uma leitura aqui dissertativa, Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos. E diz assim a palavra do Senhor: E a mão do Senhor veio sobre mim, e me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e fez-me andar ao redor deles. E eis que eram muitíssimos sobre a face do vale, e eis que estavam muitíssimos secos. A repetição de eis que fixa a atenção sobre dois fatos: que os ossos eram muitos e estavam muito secos. Muitíssimos secos fala de uma total ausência de espiritualidade. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. A resposta de Ezequiel à pergunta Senhor, Senhor Deus, tu sabes, significa que na esfera do esforço humano a tarefa era impossível. A profecia e os resultados. E disse-me então: profetiza sobre estes ossos e dize a eles: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ao profeta foi dito para profetizar sobre estes ossos, o que significa que o Senhor daria uma palavra que garantiria a restauração e o renascimento deles. No entanto, isso só pode ser feito segundo a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei entrar o fôlego em vós, e vivereis. O fôlego do qual se fala aqui é o mesmo fôlego da vida que Deus soprou nas narinas de Adão, e ele passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. A vida da qual se fala nesta passagem é a vida nacional espiritual. A vida nacional da nação começou tendo seu início em 1948 e continua. No entanto, a vida espiritual começará na futura grande tribulação, quando 144 mil judeus aceitarão a Cristo como seu Salvador. Mas a plenitude da vida espiritual não virá até a segunda vinda. Em Zacarias 13, 1-9, do 1 ao 9 diz isso. E porei nervos sobre vós, e farei crescer sobre vós carnes, e os cobrirei de pele, e porei em vós o espírito, e o vivereis, e saberão que eu sou o Senhor. E vivereis quer dizer, vós voltareis para a vida outra vez, para que saibam que eu sou o Senhor. Deus mostra a sua existência e o seu poder ao ressuscitar os mortos. João 5:21, Romanos 1:3, Romanos 4:17, 2 Coríntios 1:9 fala sobre isso. Então profetizei como me foi ordenado, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E eis que se fez um ruído, no hebraico diz, de fato, uma voz. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e a carne cresceu, e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia neles espírito. Como já dito, Israel como nação teve início em 1948. No entanto, a frase, mas não havia neles espírito, significa que Israel nacional, na atualidade, não tem vida espiritual. E ele me disse ainda: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Vem dos quatro ventos, no hebraico diz, de fato vem dos quatro fôlegos. O número 4 é simbólico de quádruplo, que indica uma restauração absoluta, total e completa. E profetizei como ele me tinha ordenado. E então entrou o Espírito neles, e viveram, e se puseram sobre os seus pés um exército grande e extremo. Os versículos anteriores falam da identidade nacional de Israel. Este versículo fala da sua identidade espiritual e significa o seu reavivamento espiritual que acontecerá na segunda vinda. A frase, e se puseram sobre os seus pés, fala da vida espiritual que possibilita isso. Durante um longo tempo, até mesmo os mais de 2000 anos, Israel
não havia estado sobre os seus pés, no sentido espiritual. Mas nesse alegre dia futuro eles estarão. Então eles serão um exército grande em extremo, mas um exército grande em extremo para o Senhor. E disse-me então, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Toda a casa de Israel fala de todas as tribos. A última parte deste versículo, eis que eles dizem, refere-se à última metade da futura grande tribulação. Nessa época parecerá que toda a nação será totalmente destruída, com a esperança perecida e cortados. Isso refere-se à profecia de Zacarias, quando ele disse, as 2/3 delas serão extirpadas e expirarão. Zacarias 13:8. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel. Como a profecia às vezes faz, o versículo anterior falou dos últimos poucos meses ou até mesmo semanas antes da vinda do Senhor e, portanto, do alívio de Israel. Enquanto este versículo fala até da Segunda Guerra Mundial e dali para frente. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E vos fizer subir das vossas sepulturas refere-se na sua totalidade no fato de que Israel, e por todas as razões práticas na batalha do Armagedon, será quase que totalmente destruída. De fato, não há modo terreno algum pelo qual eles possam ser salvos. No entanto, há um modo celestial, e esse modo celestial é Cristo, junto da obra da cruz. E porei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Essas passagens assinalam o grande avivamento que acontecerá em Israel na segunda vinda do Senhor. Zacarias deu mais detalhe do acontecimento desse grande mover do Espírito Santo em Zacarias 12, 10, 14 e Zacarias 13, do 1 ao 9. O sinal dos 2 pedaços de madeira, Israel e Judá reunidos novamente. E veio outra vez a minha palavra do Senhor dizendo, agora começa a segunda profecia, que prediz a unidade da nação e o seu feliz estabelecimento sob o governo do Messias. Filho do homem, toma agora um pedaço de madeira, escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Toma depois outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, fará de Efraim e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Esses 2 pedaços de madeira representam as 2 casas de Israel e confederação do norte de Israel, às vezes chamada Efraim ou Samaria, e o reino do sul, conhecido como Judá. Seus companheiros referem-se a Benjamim e a Levi, e também possivelmente a Simeão, que serão reunificados com Judá. As demais tribos dizem respeito a Efraim. E ajuntam um ao outro, para que sejam um somente, e serão uma só vara na tua mão. Este versículo prediz os 2 reinos, então se tornarão um só reino, que significa um povo, e que só pode ser realizado pela mão do Senhor, que significa que eles nunca mais serão divididos. E quando te perguntarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos declararás o que significam estas coisas? Esta profecia que incorpora o restante do capítulo prediz a reunião futura das tribos, a sua restauração à terra de Israel e o estabelecimento sob um só pastor. E ensina que uma união produzia divinamente e real duradoura, e leva os seus súditos à comunhão com Deus e os coloca ao redor de um centro divino.
a restauração de Israel e Judá sob o Messias e Davi. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que está nas mãos de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e serão uma só na minha mão. Quando Deus toma grupos de seus servos e os une, ele de fato se tornam um na sua mão. Isso significa não apenas que a antiga divisão desapareceu, mas que a causa da divisão também foi eliminada. E os pedaços de madeira sobre os quais escrevestes estarão na tua mão perante os olhos deles. É maravilhoso que o Senhor tomaria algo tão simples como as varas para expressar e retratar algo de consequência tão vital. 1 Coríntios 1:27. Ele lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para as quais foram, e os recolherei de todas as partes, e os levarei à sua terra. O cumprimento total disso acontecerá na futura era do reino. E farei deles uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nem nunca mais serão divididos em dois reinos. Na terra, refere-se à terra de Israel, como prometido a Abraão em Gênesis 12:7. No lado ocidental, ela faz fronteira com o mar Mediterrâneo, no sul com o canal de Suez, que inclui a Península Arábica, no lado leste com o rio Eufrates, no norte com o Líbano. Nem mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, e nem com todas as suas transgressões. Eu livrarei de todos os lugares de sua residência, em que pecaram, eu os purificarei, assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso acontecerá quase que imediatamente depois da segunda vinda de Cristo. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os farão por obra. Davi sempre foi dito como um exemplo para todos os reis de Israel, e por conseguinte servirá nessa função sob Cristo para sempre. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram nossos pais, e habitarão nela, e eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E o meu servo Davi será príncipe deles para sempre. Esta passagem retorna à promessa messiânica, de 2 Samuel 7, do 12 ao 16. Alguns concluíram que o nome de Davi se refere ao Messias. No entanto, o Espírito Santo usa a expressão meu servo Davi, mas nenhuma vez chama Cristo de meu servo Davi. Portanto, é óbvio que o rei Davi é aquele predito aqui para ser príncipe deles para sempre. Uma aliança nova e perpétua. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. Eu os estabelecerei, eu os multiplicarei, e porei no meu santuário entre eles para sempre. O estabelecimento do santuário divino em Jerusalém mostrará aos pagãos que Deus escolheu especialmente Israel como seu tesouro peculiar. Esse santuário é descrito nos capítulos 40 e 48. E estará com eles o meu tabernáculo, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse tabernáculo se refere a um tipo de cobertura de ozônio muito maior do que o de hoje, que será durante o milênio, quando a luz do sol será aumentada 7 vezes e a luz da lua será como uma luz atual do sol. Isaías 4:5 fala sobre isso. E saberão os gentios que eu, o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. A presença de Deus com Israel é um sinal que ele está com eles e que o mundo tem que reconhecê-la, e de fato reconhecerá a sua aprovação. Que nós possamos então compreender e entender sobre essa passagem aqui do Vale de Ossos Secos, que tal como Israel, muitos ainda
se encontram secos espiritualmente, mortos, mas que o agir do Espírito Santo, que o seu querer possa entrar em nossos corações e nos dar vitória, para que sejamos mais do que merecedores em Cristo Jesus, para que possamos herdar essa nova moradia ao lado do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus venha abençoar a vida de cada irmão em nome de Jesus.